Quem é ou quem são os culpados pelos números do coronavírus no Brasil? Vejo algumas pessoas querendo colocar na conta do Bolsonaro, presidente do Brasil. 4 de fevereiro deste ano, no mês do carnaval, o governo federal, o presidente o Bolsonaro, decreta estado de emergência no Brasil por causa do coronavírus. E aí a TV Globo se viu ameaçada na possibilidade de não transmitir o carnaval para todo o Brasil e para o mundo e deixar de arrecadar milhões de reais aos seus cofres, que andam bem baixos ultimamente. Eles colocaram na TV o Dr. Drauzio Varela para dar uma entrevista e falar sobre o vírus. Colocaram também no Domingão do Faustão um médico para falar sobre o coronavírus também. Olha só o que eles dizem. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Super, doutor Ademilson. Essa pergunta é excelente. Nós estamos vivendo nesse momento o verão aqui, né? O verão não é uma praia boa para o vírus, né? O vírus gosta de ambientes mais frios, como está agora no momento, né, no Sudeste Asiático, está inverno. Então, existe a possibilidade de chegar aqui, mas a probabilidade de se disseminar, como está ocorrendo no Sudeste Asiático, é menor do que aqui por conta do verão que nós estamos atravessando. E deu no que deu. Nós vemos milhares de brasileiros hoje infectados, milhares que foram mortos. Temos hoje milhares de famílias brasileiras enlutadas pelo Covid-19. Primeiro, eles instigaram a população, incentivaram a população a irem para o carnaval sem tomar nenhuma prevenção. Depois começaram a vender as reportagens para nós em tempo real, de covas sendo abertas e caixões sendo enterrados. O Brasil ultrapassou a marca de 10 mil mortos pelo novo coronavírus. Com as 730 mortes registradas pelo Ministério da Saúde neste sábado, dia 9 de maio, o Brasil alcançou o número de 10.627 mortos pela Covid-19. Na zona leste de São Paulo, considerado o maior da América Latina, se prepara para receber as vítimas da pandemia. As imagens aéreas mostram agentes funerários do maior cemitério da América Latina trabalhando com equipamentos de proteção e em ritmo mais intenso nos últimos dias. Esses sim são os primeiros a serem responsabilizados pelos números do Covid-19 em nosso país. Porém, você pode dizer também, o presidente foi omisso, ele deveria estar ajudando os municípios, os estados, não é? Porém, o STF achou por bem impedir, bloquear, barrar qualquer ação do governo federal entre os estados e municípios, tá certo? Isso foi impedido, essa ação, essa atitude que algumas pessoas estão cobrando do presidente foi bloqueada pelo STF, tá bom? Então, se tem mais alguém que deve ser responsabilizado, culpe o STF. Em uma sessão virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que estados e municípios têm competência para adotar medidas de combate à pandemia. Somente 2 ministros estavam presencialmente no plenário do STF, o presidente Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Os ministros decidiram por unanimidade que governadores e prefeitos podem estabelecer medidas contra a pandemia, como definir quais as atividades que serão suspensas e os serviços que não serão interrompidos, sem a interferência do presidente da República. Se você deseja culpar mais alguém, culpe também os governadores e prefeitos que nunca viram tanto dinheiro nos cofres públicos dos seus estados e municípios como nessa pandemia. Tem dinheiro sobrando. Para ajudar estados e municípios no combate ao coronavírus, o governo federal vai liberar 16 bilhões de reais. E eles estão roubando de toda a maneira que você imaginar. Comprando máscaras,
superfaturadas, EPIs superfaturados, respiradores que não chegaram, hospitais que deixaram de ser construídos. Tudo isso é sinal de roubo. O que mais a gente vê é Ministério Público, Polícia Federal, dizendo que está investigando tal estado, tal prefeito, tal governador. Nunca nos roubaram tanto como estão roubando agora. A Polícia Federal cumpriu hoje 9 mandados de busca e apreensão em operação que investiga desvio de verbas públicas na montagem do Hospital de Campanha de Aracaju, em Sergipe. E no Rio de Janeiro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal fazem uma operação para investigar um suposto esquema de desvio de recursos para a Covid-19 e a saúde pública de Cabo Frio, que fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Um consórcio que representa os estados do Nordeste sofreu um calote de 48 milhões de reais na compra de 300 respiradores. A empresa contratada não entregou os aparelhos e nem devolveu o dinheiro. A Polícia Federal investiga o superfaturamento na compra de respiradores pela Prefeitura de Fortaleza. O Ministério Público Federal investiga o desvio de dinheiro em compras de equipamentos e remédios para o combate ao coronavírus. Se tem que culpar alguém, culpe primeiramente a Rede Globo, que incentivou, depois vendeu as mortes para as pessoas, culpe o STF, que impediu do presidente Bolsonaro intervir, ajudar, cooperar, tá certo? Com as ideias, os projetos nos estados e municípios, e culpe também os seus governadores, prefeitos,